Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos. Estamos dando início ao nosso culto de oração. E neste culto de oração nós também temos a exposição das cartas paulinas e nós estamos estudando Colossenses. Eu convido você para orar junto comigo agora, para darmos início ao culto. Oremos. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós suplicamos-te, ó Deus, que o Senhor nos cubra com o teu sangue, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados e que nada em nós impeça o fruir, o derramar das tuas bênçãos. E que o Senhor nos conduza a fim de que todos os atos deste culto sejam unicamente para a tua glória, para teu louvor, para nossa edificação também. Portanto, nós nos colocamos em tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós teremos o louvor com o Reinaldo e a irmã Rebeca. Depois nós teremos a leitura pública das Escrituras. E eles voltam para ter mais um momento de adoração antes da mensagem. Vamos participar do culto com toda a reverência. Vamos lá. Olá, boa noite, irmãos. Vamos continuar a nossa adoração ao nosso Deus. Eu quero convidá-los nesta noite a adorar de todo o teu coração, com toda a tua alma. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Fique de pé, mesmo aí na sua casa. Levante-se, cante conosco esse cântico. Faremos a leitura do Salmo de número 111. Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor. Nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos.
dando-lhes as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Obrigada pela tua palavra, a tua santa palavra. Nos reverenciamos ao Senhor diante da tua palavra, Pai, e agradecemos porque a temos guardado em nossos corações. Obrigada, Deus, porque assim revelamos também temor ao Senhor, ó Deus, tendo apreço por ela. Ó Pai querido, que o Senhor nos ajude a andar nesta palavra, obedecê-la, e assim, ó Deus, respeitar ao Senhor e manifestar todo o temor e amor do nosso coração para contigo. Obrigada pela tua igreja reunida, Pai, que o Senhor desperte cada coração a buscar o Senhor mais intensamente, Senhor Deus, a ter um relacionamento mais próximo contigo, a amar-te como só a ti é devido, Pai, a adorar o Senhor, ó Deus, com um coração íntegro. Ó Pai querido, santifica as nossas vidas, abençoe a tua igreja, Senhor Deus, aviva o teu povo. Aceita, Deus, o nosso culto, a nossa adoração e fale conosco nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos continuar adorando, canto de vitória. Escrito por Jesus na
seja sempre louvado, né? Vamos agora ao momento da meditação da palavra, dando sequência aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 24. Acompanhe comigo aí então. Nós leremos até o versículo 29 e no comecinho do capítulo 2 nós leremos os 5 primeiros versículos. A NVI intitula aqui o trabalho de Paulo pela igreja. Meu texto diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua fronte. Pai de amor e de imensa bondade, nós queremos glorificá-lo e exaltá-lo nesta hora, tendo o devido entendimento acerca das Escrituras, da sua palavra. E portanto, Deus, nós pedimos mais uma vez, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, apague, Senhor, as nossas transgressões, e nós suplicamos, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, dá-nos luz para que nós possamos entender aqui, ó Deus, entender o texto e aplicar o texto às nossas vidas de forma correta, crescendo na graça, no teu conhecimento e assim sendo melhores cristãos. Ó Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, mais uma vez digo isto. E vamos aí estudar um pouquinho e meditar. O título que separei para esse texto é: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando digo nele, estou pegando parte do texto que diz respeito a Cristo. E num subtítulo, nos envolvamos com o Senhor da obra e com a obra do Senhor. Texto Colossenses 1, 24 e 29 e capítulo 2, versículos de 1 a 5. Bom, não há como envolvermos com a obra do Senhor sem nos envolvermos com o Senhor da obra. A gente pode até tentar durante um certo tempo fazendo o serviço na igreja sem se envolver com Deus, mas não demora muito,
ou haverá desistência, ou haverá murmúrio, ou a gente vai ver que não vale a pena, alguém vai esperar reconhecimento das pessoas, vai dar errado, né? Como o jovem disse, vai dar ruim, né? Então não tem como. E aqui nós temos um relato do apóstolo Paulo, que após ele expressar uma fala de ação de graças, um louvor, uma adoração, depois de fazer uma apresentação da cristologia, uma breve apresentação da cristologia, da qual nós intitulamos a supremacia de Cristo, então ele vai falar um pouquinho do seu trabalho, da sua entrega ao corpo de Cristo e mostra, né, e nos ensina como nós devemos ter a mesma pujança e o mesmo desprendimento, disposição que o apóstolo Paulo teve, haja vista que nós já aprendemos que o vocacionado não é só o pastor, não é só o missionário, não é só o ministro de música. Vocacionados são todos os crentes, todos são vocacionados. E esse texto vem de encontro ao fato de que há muitos cristãos que estão sem se envolver com a obra de Deus, estão ociosos, e nessas mensagens curtas, que as parábolas das quais nós estamos meditando, fala exatamente sobre isso, né? O servo vigilante, o servo prudente, e nós devemos então realmente nos envolvermos com a obra do Senhor como evidência de que somos filhos de Deus. Então, a partir desse texto, vamos pensar um pouquinho sobre o que Deus espera de nós como membros da sua igreja, né? Olhando um pouquinho para o texto, nós percebemos que na fala do apóstolo Paulo, ele inicia nesse trecho falando sobre alegria no sofrimento. Parece redundante, né? Quando você sofre, você fica triste, você não fica alegre. Mas a alegria de fazer a obra de Deus, mesmo em meio aos sofrimentos, né? É uma alegria verdadeira, uma alegria sensata, né? Que tem lucidez. Então, nós percebemos aqui dessa alegria. Ele diz que completa no seu próprio corpo os sofrimentos que resta para as aflições de Cristo. Porque quando ele foi chamado exatamente isso, né? O quanto ele deveria sofrer pelo Evangelho, né? Então parece que ele dá esse entendimento de quanto ele deve sofrer e completar os sofrimentos, sofrer por amor, sofrer pela igreja, pelo trabalho de Deus. Pode ser que tenha uma alusão ao seu espinho na carne, alguns comentaristas dizem isso, mas eu penso que essas aflições lapidam e nos ajudam a sermos melhores cristãos, e Deus usa o sofrimento na sua providência, mas não significa que os sofrimentos eles vão nos purificar, uma vez que o que nos purifica exatamente é a cruz do Calvário. As outras provações servem para nos preparar, para nos capacitar, Deus usa para nos amadurecer. Mas Jesus já sofreu por nós o suficiente para sermos novas criaturas, para sermos santificados, justificados, regenerados, enfim, né? Para termos toda sorte de bênçãos, né? Ele diz no versículo 25 que da igreja se tornou ministro, e se tornou ministro de acordo com a responsabilidade que Deus atribuiu a ele. Então, na comunidade gentílica, ele era conhecido como ministro, que é diáconos, né? A palavra diáconos, que também origina-se da palavra servo. Então, essa palavra é originada também da palavra dispenseiro, que no grego é oikonomos, né? Que cuida da casa, administra a casa. Só que esse dispenseiro aqui é dispenseiro dos ministérios de Deus, ou dos mistérios de Deus. Então,
nós já sabemos que a decisão do apóstolo Paulo não foi uma decisão pessoal, mas uma decisão vocacional. E como já disse na introdução da nossa fala, Deus vocaciona a todos os crentes. Ele continua dizendo que o mistério esteve oculto, né, às gerações, mas agora foi manifestado aos santos. Ou seja, que o Evangelho ele tem caráter universal, ou seja, o Evangelho é para todos os povos. E já havia no coração de Deus a inclusão dos gentios no plano da redenção, embora escolheu o seu próprio povo para que dele viesse o Messias, né? Ele fala que proclama esse Evangelho, que inclui a advertência, ensino, com toda a sabedoria. Então a proclamação não é só anunciar Jesus, as boas novas, né, de salvação, mas advertir e ensinar também. E como já disse em outras mensagens, todos nós somos passivos de exortação e de ensino, para que apresentemos, ele diz, todo homem perfeito em Cristo. Então o objetivo é nos treinar para o céu. Obviamente essa perfeição será na última etapa da nossa salvação, que é a glorificação dos crentes. Por isso que a salvação ela é um ato e um processo, né? E o último momento desse processo é a glorificação dos crentes, né? E ele fala do seu esforço, da sua luta, do esforço que ele faz conforme ele trabalha em prol da igreja. Então essa luta ela é eminentemente espiritual. Ele se entra na brecha para clamar, e ele clama pelas igrejas que não são conhecidas, como que ele vai dizer, vocês, Laodiceia, igreja que não conhecia, e outras ainda da região que não conhecia, e ele estava, uma carta escrita da prisão, impossibilitado de estar lá, né? Ele diz que se esforça para que eles sejam fortalecidos em seu coração, unidos em amor e alcancem a riqueza do pleno entendimento. Então, tudo isso diz respeito à palavra de Deus, não tem outra forma. Unidos em amor, alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento. E antes disso, fortalecidos em seu coração. Então, todas essas bênçãos, o fortalecimento, a união e o conhecimento das riquezas de Deus, elas acontecem através da palavra de Deus, das Escrituras sagradas. Tudo se resume na palavra. Não há como buscarmos santificação, arrependimento, poder e tantas outras coisas que não sejam nas promessas que estão nas Escrituras sagradas, né? E o objetivo desta oração, desse esforço do apóstolo Paulo, é a fim de que eles conheçam plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. E ele vai dizer que nele, em Cristo, estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em via de regra, todo tesouro ele é escondido, né? Toda riqueza ela fica escondida, para que ninguém possa ver, fica muito bem guardada, né? Da mesma forma, em Cristo nós temos as grandes riquezas. E nós precisamos descobrir isso. As riquezas, os tesouros que existem escondidos em Cristo. E por isso nós precisamos buscar a Cristo. Precisamos conhecer a Cristo. Precisamos gastar tempo com Cristo, a fim de que nós possamos conhecer essas riquezas e desfrutarmos delas, né? A partir do versículo 4, ele vai dizer a finalidade de todo esse trecho. Ele diz, eu lhes digo isso para que ninguém os engane. O problema é que Epáfras havia passado para o apóstolo Paulo o problema de enganos, né? Argumentos convincentes que estavam tendo ali na igreja, uma igreja nova, que queriam enganá-los, né? Então, que ninguém os engane. Por quê? Porque em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, né? Ele vai concluindo o trecho dizendo que
conquanto esteja longe fisicamente, ele está no mesmo espírito. Em espírito ele está presente e faz uma nota de alegria e satisfação pela igreja por dois motivos: a organização da igreja, uma igreja muito bem organizada, e pela fé da igreja, que era uma virtude também conhecida. Bom, pois bem, nós chegamos então a alguns ensinos a respeito do que Deus realmente espera de nós com relação ao nosso envolvimento com a obra do Senhor e, consequentemente, com o Senhor da obra, ou vice-versa. Então eu tenho 7 lições, eu pretendo passá-las resumidamente, para que a gente possa reter firme essas lições e que dizem a respeito do que realmente Deus espera de nós, né? Acompanhe comigo então aí. Primeira lição: Deus espera que tenhamos alegria em meio aos sofrimentos em favor da igreja. Deus espera que tenhamos alegria em meio ao sofrimento, ou em meio aos sofrimentos em favor da igreja. O texto diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, parece que ele volta a trazer aqui uma intenção daquele atleta que treina duramente e que sofre duramente para poder ter bons resultados, ou senão aquele estudioso que se dá ao conhecimento e sofre para aprender a fim de que tenha êxito, né, na sua atividade profissional. Então, alegrar no sofrimento é uma característica de todo aquele que coloca o coração, né? Quando eu gostava de ver jogo de futebol na minha juventude, não vejo tanto hoje, mas eu gostava muito de futebol, e tinha alguns jogadores que jogavam assim com a alma, né? Tinha aquele envolvimento emocional tremendo, né? Principalmente em jogos de seleção. E nós devemos fazer esse trabalho de coração, com a alma, né? Com toda a nossa força. E esse sofrimento é um sofrimento que traz satisfação, que traz alegria. Eu penso que seja isso, à luz do texto, que Deus espera de nós. Não um trabalho com pesar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Houve uma convocação, precisamos de gente para isso, de gente para aquilo. E lamentavelmente é difícil, porque cada um está cuidando da sua vida, das suas coisas, até por questões legítimas. Mas é difícil acharmos pessoas que realmente colocam o seu coração no trabalho voluntariado, que glorifica a Deus, que exalta a Deus, né? Então, Deus espera que nós tenhamos essa alegria em meio aos sofrimentos em favor da igreja. Segundo lugar, Deus espera que tenhamos o discernimento para a nossa responsabilidade na igreja. Então, eu não sei se essa frase ela está certa, mas Deus espera que tenhamos o discernimento, né, quanto à nossa, talvez, responsabilidade na igreja. Então é importante que, assim como o apóstolo Paulo, ele discerniu que Deus deu uma responsabilidade para ele, disse: sua responsabilidade é essa, apóstolo, enviado. Você vai fazer esse serviço e você vai trabalhar com gentios, não com judeus. Então, diante disso, nós precisamos ter esse discernimento. Deus me chamou para o propósito de boas obras, tudo bem, mas no corpo, qual é a minha função? Então, é possível que um líder possa ajudá-lo. É possível que você tenha um desprendimento para determinada atividade. Agora, se você só cuida de estudar, de trabalhar, de cuidar das suas coisas, da sua família, do seu carro, então quer dizer, você não vai ter tempo para fazer a obra de Deus. Então, você precisa se desprender e entender o que Deus quer que você faça no corpo de Cristo. Qual é a sua responsabilidade? Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz: dela, da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que Deus
atribuiu a mim. Né? Terceiro lugar, o que Deus espera de nós. Deus espera que tenhamos disposição em ouvirmos a sua palavra e sermos advertidos. Bom, parece que o apóstolo Paulo estava preparando o campo para dizer a eles que na proclamação da palavra tem ensino e advertência. Eu penso que não deveria passar desapercebido uma aplicação dessa para a igreja de hoje, para as nossas vidas. Ninguém é passivo de exortação. A partir do púlpito, ninguém é passivo de ser advertido, porque nós somos falhos. Não somos inerrantes. Inerrante é as Escrituras Sagradas, ela não tem erro, ela é autoridade. Né? Aliás, existem 3 doutrinas principais que nós devemos saber, né, ao pé da letra: a doutrina de Deus, a doutrina das Escrituras e a doutrina da salvação. Então é a teologia pura, né, a bibliologia e a soteriologia, doutrina de Deus, doutrina das Escrituras e doutrina da salvação. As Escrituras, ela é a nossa regra de fé e de prática. E toda a proclamação que vem de Deus, ela é fundamentada nas Escrituras Sagradas. Agora, à disposição da minha parte, eu estou disposto a ser advertido pela palavra de Deus, ainda que Deus use um pregador que nem seja pastor, um jovem, um leigo, mas que está falando a palavra de Deus, está falando: olha, nós precisamos agir assim, assim, assim. Então precisa haver essa disposição. Né? Quarto lugar, acompanhe comigo. Deus espera que tenhamos força no Senhor e lutemos pela vitalidade da igreja local. Versículo 29 ele vai dizer: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, a força de Deus, que atua poderosamente em mim. Estou lutando por vocês, estou lutando pelos irmãos de Laodiceia, igrejas que eu nem conheço, dizia ele, né? E todos eles que não me conhecem pessoalmente. Então, ele é bem claro dizer que essa força vem do Senhor. Nós não teríamos forças para lutarmos pela vitalidade da igreja local. Às vezes nós até achamos que a igreja está totalmente vital, saudável, mas talvez isso seja muito romântico. Há coisas que Deus precisa fazer na igreja, porque precisa fazer na vida de todos nós. Então, nós precisamos lutar para que a igreja seja saudável e, consequentemente, nutrida. Ela pode fazer muito mais coisas, e nutrida ela esteja imune de coisas ruins. Né? Então, nós precisamos buscar força no Senhor e lutarmos, ainda que essa luta é uma luta eminentemente espiritual. Né? A palavra de Deus, o ensino da palavra, clamor, né? E trabalhar os ministérios e fortalecer as crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Nós precisamos fortalecer a igreja com a palavra de Deus e clamarmos, entrarmos na brecha para que a igreja local ela tenha vitalidade. Uma das coisas que Deus tem tocado muito no meu coração é a oração pelas igrejas. Muitas igrejas, lamentavelmente, têm sido presa fácil do inimigo e de doutrina de demônios. As doutrinas de demônios, doutrinas de demônios dentro da igreja, sabe, não é uma doutrina de seitas espíritas, não tem nada a ver com isso. Geralmente, doutrina de demônios é quando você ensina questões morais dentro da igreja. Dentro da igreja você ensina a palavra de Deus. E, em consequência disso, tem a moralidade. Mas o ensino não está propriamente na questão da moralidade. Um exemplo, por exemplo, é você se vestir bem. Então, quer dizer, todo cristão que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sabe que ele tem que se vestir de maneira ordeira, de maneira que glorifique a Deus. Mas não é exatamente isso que o santifica. Ou comer um alimento. Né? É muito bom você comer alimento saudável. É muito bom você comer alimento que realmente não vai prejudicar, não vai trazer deficiência ao seu organismo, ao seu corpo. Mas não é o alimento que santifica você. Então essas práticas são ensinos de demônios, onde as pessoas pensam que lições humanas, né,
e moralidade dentro da igreja, e ética dentro da igreja, e comportamento da igreja, isso não é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é ensinar a palavra de Deus, e em consequência disso, nós vamos aprender que o nosso corpo é santuário de Deus, nós vamos aprender que o nosso relacionamento tem que ser de amor, tem que ser nobre, tem que ser educado, mas não está nisso em si mesmo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com falsos ensinos que existem por aí sobre a questão da vitalidade da igreja. Em quinto lugar, Deus espera que, unidos em amor, tenhamos o conhecimento dos tesouros de Deus. Deus espera que, unidos em amor, tenhamos o conhecimento dos tesouros de Deus. Bom, além desse texto, nós encontramos outros textos na Bíblia, né? Esse esforço do apóstolo Paulo, que é fortalecidos no coração, unidos em amor e alcance a riqueza do pleno entendimento, a finalidade de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha, é possível um cristão passar, crente, né? Crente de uma igreja evangélica, passar anos e anos na igreja, ter cargos na igreja, ser respeitado, e não conhecer os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Não desfrutar desse tesouro. E por não conhecer esse tesouro, não ter prazer, não ter alegria, não ter aquela paixão. E, em via de regra, as pessoas não têm essa paixão por Deus porque não conhecem a Deus. Não têm essa paixão pela palavra de Deus porque não descobriram nela os tesouros escondidos. Então o prazer, a alegria, o gozo que se tem de estar na presença de Deus, irmãos, é inexplicável, não dá para dizer, não dá para medir, é imensurável. E nós precisamos ter essa experiência como o apóstolo Paulo tinha. Ele queria que todas as igrejas, os cristãos da época, tivessem a mesma experiência que ele teve com Deus. E essa experiência era extraordinária. Então nós precisamos buscar ter essa, como eu disse numa das mensagens também, um êxtase racional de estarmos na presença de Deus e conhecer esses tesouros. Olha, quando você sabe onde tem um tesouro, alguma coisa valiosa e preciosa, você almeja, você quer ter aquele tesouro, né? Eu me lembro da minha adolescência, a primeira vez que eu vi um relógio Rolex, eu trabalhava ali na Rua Augusta, e quando eu subia tinha algumas lojas que vendia ouro e pedras preciosas, relógio de ouro, e estava nas vitrines. Hoje acho que não tem mais isso, né? Lojas famosas. E eu entrei ali, a primeira vez que eu vi um relógio Rolex, eu fiquei fascinado. Fiquei fascinado, coisa linda, coisa não só pelo aspecto da riqueza, mas um relógio hoje que custa 20, 30 mil reais. Anos mais tarde, a Técnicos lançou um relógio semelhante ao Rolex, né? E eu fui e comprei, e eu tenho até hoje. Já é o terceiro mesmo modelo, porque quebra e tal. Eu gosto desse modelo, é médio, não me atrapalha muito, eu gosto. Então, quando você tem um tesouro, alguma coisa, você luta por aquilo. Na palavra de Deus, irmãos, há tesouros tremendos, maravilhosos. E nós precisamos descobrir esses tesouros. Nada absolutamente que você possa pensar humano ou terreno é mais valioso e precioso do que a sabedoria e os tesouros escondidos em Cristo Jesus. Sabedoria e conhecimento, né? Muita gente não sabe disso. E na palavra vai descobrir isso. Em sexto lugar, em penúltimo lugar, Deus espera que tenhamos saúde espiritual para que ninguém nos engane com palavras. Olha, essa é a finalidade desse trecho, como já disse. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Às vezes a pessoa, pela força da persuasão, ela começa a enganar você e forçar você a aceitar a proposta dela, né? Irmãos, não se mistura nada com o Evangelho. Nada, nada e nada. Esses dias eu estava almoçando aí com o Carlos, né,
o português, né, carinhosamente chama de proibido, porque ele é português mesmo, né, foi membro aqui da igreja, e ele falou assim, olha, uma das bênçãos que a gente tem lá em Portugal é o azeite puro, onde eles colhem as frutas, né, a azeitona, levam, né, no lagar, e eles esmagam ali a frio, e um percentual vai para aquele que faz o trabalho. E ele falou, ali a gente tem realmente o azeite puro, e é diferente. Nós estávamos comendo, eu estava ali, azeite extra virgem. Falou, pastor, não é, esse azeite lá é diferente, é uma coisa diferente, não sei o que acontece. Mas esse azeite que eles dizem virgem, extra virgem, não tem esse percentual de originalidade, né, de essência. Mas o Evangelho, ele não precisa ser adicionado absolutamente nada. O puro Evangelho. O puro Evangelho. E nós precisamos então perseguir o puro Evangelho que está centralizado na palavra de Deus, num culto a Deus que glorifica a Deus, numa vida que glorifica a Deus, que exalta a Deus, numa vida de enchimento do Espírito de Deus, alegria no Senhor, o entendimento em meio às tribulações, em meio às provações. Então nós precisamos ter essa saúde espiritual. Tendo essa saúde, ninguém vai nos enganar com esses acessórios aí, né, que eles criam para o Evangelho, ou rótulos, né, para tornar o Evangelho mais palatável, mais atraente, né. Isso definitivamente não é de Deus. E finalmente, a última aplicação, é que Deus espera que, enquanto igreja, tenhamos as marcas da organização e da fé em Cristo. Achei muito interessante essa virtude que o apóstolo fala de Epáfras, que ele ouviu dizer que a igreja era uma igreja organizada. Um corpo organizado é um corpo que funciona, uma igreja que funciona. E não tinha só essa virtude, a fé em Cristo. Eles eram cristãos fervorosos. Eles estavam mesmo se dedicando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Então, aqui nós finalizamos essas aplicações que mostram que a igreja de Jesus é uma igreja que ela é uma igreja tão maravilhosa, tão vital. Eu falo da igreja de Jesus porque Jesus, quando diz isso, por inferência diz haver outras igrejas, né? Uma igreja tão maravilhosa que não há como você falar, não vou me envolver. É empolgante. Você entrega a sua vida, o seu coração, e você tem um fortalecimento do Espírito para você entender qual é a minha responsabilidade aqui. E essa luta e esse trabalho do apóstolo Paulo era algo muito gratificante. Realmente foi um martírio para ele foi martirizado, mas o trabalho na obra de Deus é uma coisa empolgante. Às vezes a gente vive a vida desapercebida, né, sonolenta, voltado para outras coisas desse mundo, mas nós precisamos nos voltar para a igreja de Jesus e por ela fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos ouvir um louvor e depois do louvor nós estaremos orando e entretando a bênção apostólica. Vamos adorar ao nosso Deus com o cântico Renova-me, Senhor.
necessita mais de ti. Aleluia. Lembro desse louvor. Primeiro dia que eu vim pregar aqui na Igreja Central, 20 anos atrás, né? Primeiro, acho que foi o mês de maio que eu vim pregar, 20 anos atrás. Eu lembro que eles cantaram esse cântico Renova-me, falou muito ao meu coração. Naquela época já tinha um grupo muito bom aqui, né? Graças a Deus, vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe, nos guarde, cubra a sua fronte, oremos e receba a bênção. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado porque o Senhor tem demonstrado o teu carinho, o teu cuidado para conosco, alimentando a nossa alma e o nosso coração. Obrigado por esses louvores tão preciosos, pela tua ministração aos nossos corações. Senhor da glória, ajuda-nos a colocarmos em prática, ó Deus, os teus ensinos e assim possamos desfrutar das tuas promessas. Ó Deus, continue nos abençoando a nossa família, a nossa igreja, este domingo que teremos os cultos presenciais, que o Senhor nos guarde. Enfim, ó Deus, esteja abençoando segundo a necessidade de cada um. Os teus servos que acompanham este culto, o Senhor conhece os seus corações, tu sabes o que está passando, ó Deus, em suas vidas. Que o Senhor dispense o teu favor para o louvor da tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e oramos ainda que o teu grande amor, ó Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, sejam com cada vida que participa deste culto, cada família representada, e sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje, eternamente. Amém. Amém. É isso aí. Um forte abraço. Que Deus o abençoe.